Então, vamos dar início, né, à nossa primeira palestra com o professor Dr. Antônio Henrique Corrêa Rodrigues, que ele é um dos nossos orientadores, com o tema Diagnóstico e Planejamento em Reabilitação Oral, uma abordagem multidisciplinar. Então, aproveitem bastante, porque é um tema de muita importância para todos nós. Boa palestra, pessoal. Bem, boa tarde a todos, novamente. Muito obrigado, Thaís, pelas palavras, pela introdução. E, mais uma vez, sejam bem-vindos todos os participantes. É um prazer tê-los conosco. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Paulo Eduardo, nosso coordenador, e cumprimentar também meus colegas professores, a Luciana e o Vinícius. E eu gostaria também de, mais uma vez, cumprimentar a Ana Carolina pela iniciativa de criar a Liga, de organizar a Liga. Eu acho que somente quem tem o trabalho de colocar as coisas organizadas e submeter todo o processo para aprovação é que sabe, né, quão é difícil e quão trabalhoso é, mas fiquei muito feliz da Ana Carolina ter a ideia, levar à frente, né, e hoje, nesse dia, que é um dia muito marcante para todos, a gente dá, então, início às atividades da Liga. Então, parabenizar a Carolina e não somente ela, mas como toda a diretoria, não é? Todos os membros que participaram de várias reuniões e tudo mais, para que a gente pudesse hoje dar início, então, às atividades da Liga. Bem, e eu queria também dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite, senti honrado tanto pelo convite de ser o tutor da Liga, como também de participar hoje, não é, com a aula inicial, né, estar entre os colegas e com vocês participando na aula inicial, que é um momento também especial para nós. Então, fico muito honrado por ambos os convites. Eu queria dizer que, no que se refere à minha aula, eu me sinto assim bastante à vontade para fazer a exposição e discutir com vocês sobre o tema. Isso porque, como já é do conhecimento de algumas pessoas, eu trabalhei num projeto durante vários anos e consegui concluir esse projeto. Esse projeto ele culminou com a publicação do livro, que aconteceu em novembro do ano passado, muito embora a data conste 2020, mas o lançamento foi em novembro. E, como vocês podem ver, não é, quer dizer, o tópico do livro, o tópico da minha palestra e a questão da Liga, a gente tem uma intimidade muito grande, né, entre todos esses assuntos e aspectos. Então, eu fico feliz com a oportunidade de poder comentar com vocês um pouco, né, sobre esse trabalho que foi desenvolvido e como que isso se aplicaria, né, ao que a gente tem feito no dia a dia. Nesse momento, gente, eu também queria agradecer a minha aluna do mestrado, a Ana Luísa, porque a Ana ela praticamente traduziu todos os meus slides para que eu pudesse facilitar para vocês a aula, né? Então, praticamente 90% está traduzido, só uma coisinha ou outra que não teve tempo, mas que não vai causar nenhum prejuízo, não. Então, eu queria deixar registrado esse agradecimento também. Bom, então, fazendo essa introdução, eu acho que a gente pode dar início, né, à aula, propriamente dito,
e eu gostaria de apresentar para vocês os tópicos que vão ser abordados, né, nesta aula. Eu dividi a aula em 3 partes, tá? E, inicialmente, eu vou falar sobre a importância do diagnóstico no sucesso do tratamento como um todo, né? Seria mais uma lembrança, porque a Ana Carolina, na sua fala introdutória, na sua introdução, ela já comentou alguns detalhes sobre isso, né? Depois eu vou comentar com vocês sobre algumas dificuldades que estão presentes quando a gente faz o planejamento, né? E depois vou apresentar para vocês a filosofia e a metodologia para que a gente possa elaborar esse planejamento. Então, eu vou procurar resumir aqui o passo a passo, né, apresentando para vocês, gente, uma sugestão, tá, para poder facilitar, então, essa parte tão importante que é a do diagnóstico e planejamento. Tá? E, conforme a Thais comentou, as perguntas que vocês tiverem sobre o assunto, vocês perguntem, não deixem de perguntar, aproveitem a oportunidade, né? Enviem essa pergunta via chat e na mesa redonda, então, a gente vai poder dar um retorno para vocês. Bem, gente, então, sobre a importância de diagnóstico, planejamento e a importância da abordagem multidisciplinar. A gente pode avaliar essa questão, né, do diagnóstico e do planejamento em diferentes cenários. Aqui a gente tem um caso mais simples, né, onde talvez essa necessidade do diagnóstico preciso ou do planejamento possa até passar um pouco despercebida pela simplicidade do caso. Mas, apesar de ser simples, vai ficar bastante evidente essa necessidade de uma abordagem multidisciplinar, porque esse paciente, como vocês estão vendo, ele tem cárie, né, ele tem abfração, que pode ser sugestiva aqui, algum problema oclusal. Nós temos também envolvimento, além da dentística aqui e da oclusão, da parte de endodontia. Essa lesão cariosa, ela está bastante extensa, então ela altera aqui a questão de distância biológica, né? Então nós temos aí a parte periodontal e depois nós temos a prótese e também a finalização do trabalho, não é, com a parte que pode ser tanto a dentística como, no caso, a prótese. Então, o tratamento endodôntico foi feito, a confecção de um núcleo metálico, a distância biológica corrigida, né, as cáries, então, aqui já solucionadas. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma abordagem multidisciplinar, em um caso onde nós não temos uma complexidade muito acentuada. E, como eu comentei com vocês, isso pode, muitas vezes, tornar essa necessidade de uma metodologia mais apurada e tudo mais um pouquinho assim, não tão aparente, né? Agora, quando nós temos um caso parecido com este que vocês estão vendo, né, onde realmente eu tenho aqui, novamente, toda a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, e aqui eu tenho, quer dizer, além dessa necessidade, um nível de complexidade muito grande, porque se vocês observarem bastante, né, nós temos aqui a questão de dimensão vertical, que ela está prejudicada, o plano oclusal também, né? Nós temos necessidades periodontais, vamos ter necessidades endodônticas. Então, aqui eu tenho uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, além da complexidade do caso. Então, realmente, nesse tipo de situação, se a gente não tem um preparo ou uma referência para seguir, a gente pode se perder sim e acabar fazendo mais mal para o paciente do que o fazer bem. E esse caso mostra exatamente isso, porque nós temos aqui uma situação semelhante à situação passada, onde a queixa desse paciente
era a insatisfação com a PPR, e o dentista, numa tentativa de agradar esse paciente, ele coloca os implantes, não é? Mas assim esquece que tem tantas outras coisas para serem consideradas, que aqui, depois dos implantes colocados, não tem espaço para a gente fazer a prótese. Isso é muito frustrante, não é? Porque não era só a questão de substituir o Rhodes pelo implante, eu precisava de uma avaliação global, não é? E precisava de organizar todos os dados, todos os problemas que esse paciente apresenta, para então poder fazer o tratamento com o implante de sucesso. Em outras palavras, eu precisava ter uma ideia desse paciente mais próximo de uma situação normal e tentar, então, trazer esse quadro para essa situação mais normal, não é? E a partir daí, então, a gente trabalhar com o implante. Então, aqui vocês podem ver que a dimensão vertical foi corrigida através do encerramento diagnóstico, o plano oclusal também foi corrigido. Notem que esse espaço aqui ele já está bem mais favorável para a construção de um trabalho e, desta forma, então, a gente vai ter, né, o sucesso que a gente precisa a médio e longo prazo. Então, é uma importância, né, da questão da parte da abordagem multidisciplinar e a importância, então, do diagnóstico e do planejamento para que a gente tenha essa visão do paciente como um todo, e não especificamente numa área relacionada, muitas vezes, à queixa principal do paciente. Então, eu fiz uma revisão breve aqui sobre essa questão, essa importância do diagnóstico no sucesso do tratamento como um todo. Agora, eu queria comentar com vocês sobre algumas das dificuldades que muitas vezes fazem a obtenção desse diagnóstico como um todo mais difícil. E eu iniciaria com a questão de terminologia, gente, porque eu penso que se nós não conseguirmos entender o significado dos termos que são utilizados, né, nesse trabalho de reabilitação e no trabalho do diagnóstico como um todo, nós vamos ter bastante problema. Tá? Então, eu vou selecionar alguns desses pontos aqui, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo, mas assim é imprescindível que a gente consiga entender bem o diagnosticar, né? Então, vejam bem, aqui essas referências elas foram feitas com base, né, no glossário de prótese de termos em prótese, tá? E aqui nós temos, então, o diagnosticar como sendo fazer um diagnóstico, identificar e nomear de forma precisa e natureza uma doença ou um problema. Então, notem que muitas vezes no dicionário a gente só enxerga a palavra doença, associando, né, diagnóstico com doença, com a área médica e tudo mais. Mas na prótese, gente, a gente não lida muito com doença, né? Talvez o termo problema que foi encaixado aqui facilite a compreensão. Tá? Então, diagnosticar e identificar, né, estes problemas, né, e os problemas existentes, né, após a realização de exames e os fatores que possam vir a causar problema no futuro. Então, isso também é importante, né? Nós temos o problema que já existe e situações que, se persistirem, vão causar um problema. Diagnosticar, então, significa nós identificarmos essas duas coisas. Mais uma vez, chamando a atenção para a questão de doença, né? Quer dizer, toda doença pode ser um problema, mas nem todo problema é uma doença. Tá? Aqui eu não consegui, gente, foi incluído de última hora, mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo comparar doença com problema e chamar a atenção no seguinte, aqui uma abfração, a extrusão ou a perda de dimensão vertical, ela não é uma doença, e sim um problema. Então, isso tem que ficar claro, porque muitas vezes o aluno ele procura por doença na parte de prótese e ele não vai achar a doença. Isso, com certeza, causa dúvidas e controvérsias. Né? Diagnóstico seria um julgamento sobre a identificação de um determinado tipo de doença ou problema após a realização de um problema. Tá? Então, é importante nós termos essa visão do diagnóstico assim, após a realização do exame, aliás, da identificação do problema,
após a realização do exame, porque agora, quando a gente fala de plano de tratamento, né, a gente mostra uma intimidade também muito grande entre a questão, não é, tomando esse conceito aqui, procedimentos planejados para o tratamento após a obtenção de um diagnóstico. Então, assim, não consegue, a gente não tem como ter tratamento sem um diagnóstico. Não é? E se fizer isso, a chance de tratar mais é muito grande, ou de tratar menos também é muito grande. Não é? E aqui eu tenho uma definição agora para a parte de planejamento, que seria apresentar uma solução ou soluções para corrigir os problemas previamente indicados. Então, assim, de forma muito simples, não é que as outras estão erradas, não, mas aqui, de forma muito simples, a gente, então, consegue definir, né, essa questão aí de o que seria o planejamento. E agora, uma vez a gente revendo essa parte da terminologia, eu passaria por uma outra situação que talvez cause também bastante tipo de dúvida e que está relacionada à parte de plano de tratamento. Né? Então, toda vez que formos falar de plano de tratamento, a gente tem duas situações. Nós temos o plano de tratamento ideal, não é? Aliás, o plano de tratamento global e o plano de tratamento específico. Todos os dois são importantes, mas se não especificar o que a gente está falando, então isso também pode causar aí dificuldade para que a gente entenda, né, o conceito da coisa. Então, inicialmente, eu chamo a atenção, gente, do global. O que seria o global? É nós considerarmos o paciente como um todo. Então, eu tenho o indivíduo, né, eu tenho a condição clínica desse indivíduo e nós vamos olhar tudo, e não só uma parte específica. Tá? Então, em termos de indivíduo, nós temos a queixa principal, as expectativas, as características pessoais desse paciente, que tem que ser levado em consideração. A Ana Carolina comentou isso na fala dela inicial. Depois, a condição clínica com histórico de saúde, a parte médica, a parte dental, e os dados clínicos, o exame extraoral e o exame intraoral. Então, tudo isso, gente, tem que ser abordado, tem que ser levado em consideração. Eu estou propondo uma sequência, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma sequência de como fazer essa avaliação, assim, sem deixar dados importantes de lado, sem incluir dados importantes. Né? Então, aqui nós temos uma visão inicial da parte extraoral do paciente, aqui já chamando atenção para a parte intraoral, com a prótese, sem a prótese, a visão oclusal de ambos os arcos, né? E aqui uma vista lateral. Então, a ideia é pegar todas estas informações, colocar essas informações numa situação onde eu possa verificar as necessidades restauradoras, seja através de dentística ou prótese fixa, removível, convencional, sobre implantes, a parte periodontia, endo, enfim, olhar esse paciente inicialmente como um todo, tá? Para depois, então, nós pegarmos as partes específicas e identificar os problemas. Quer dizer, a trajetória seria a gente fazer uma abordagem dessa forma. E aqui, como parte específica, eu poderia, não é, pegar, vamos dizer, a prótese ou a dentística e ver todas as necessidades que nós temos, a parte periodontal, examinar de forma mais cuidadosa, mas sempre tendo aqui os pontos que são os pontos importantes no exame do paciente. Isso, gente, é fundamental. Nós temos que ter, ou deveríamos ter, né, um checklist, ou seja, o que eu devo examinar na pério? Então, listar todas essas partes, depois o que eu devo examinar na parte endodôntica, na parte ortodôntica. Como vocês podem verificar, nós temos extrusão aqui, né? E aqui a ortodontia ajuda a fazer a intrusão desses dentes que estão fora do lugar. Então, a gente tem conseguido resultados muito bons na parceria com a ortodontia, ou seja, o mestrado, né, de implante com a parte de orto. Né? Nós temos também a parceria aqui de cirurgia maior, ortodontia, né, trazendo, vamos dizer, um bem muito grande para esse paciente. Né?
E, por fim, verificar aqui a oclusão que entra, vamos dizer, ajudando todas as áreas, né? A pério, a endo, aqui nessa situação particularmente, né? Fazendo as análises mais básicas, como a gente está vendo, a desoclusão aqui pelo canino, mas assim um toque, né, uma interferência nessa vertente do pré-molar aqui e uma prótese sobre implante, ou seja, isso aqui para afrouxamento de parafuso pode ter consequências grandes. Enfim, a gente enxerga o paciente como um todo e depois, então, a gente passa para a parte específica. Eu acho que o perigo, gente, é nós olharmos única e exclusivamente por uma situação, por exemplo, onde o paciente não está satisfeito com a PPR, coloca os implantes, não considera mais nada. Não é? E a gente pega, então, esse tipo de abordagem como seu plano de tratamento final, não é? O que pode trazer um prejuízo enorme para esse paciente, ou seja, atender uma queixa muito específica, desconsiderar o restante das coisas, não é? Então, resolvendo de imediato, mas, assim, a médio e longo prazo, a gente pode ter consequências bastante danosas para esse paciente. Né? Existem uma série de outros fatores que podem contribuir, gente, para as dúvidas de como planejar. Né? Eu comecei falando sobre os conceitos básicos. Se a gente não tem conhecimento daqueles termos, nós vamos ter confusão. Né? E depois a gente precisa de objetivo. Né? Durante o planejamento, quais os objetivos que vocês precisam alcançar? Sem essa visão clara, também vai dificultar. Nós temos que ter uma forma de organizar as várias informações, né, que a gente vai colher, principalmente em casos mais difíceis, tá? E não tem, gente, muita referência na literatura para um texto que aborde única e exclusivamente a parte de planejamento como um todo, da forma que eu estou comentando com vocês. Tá? É muito difícil a gente achar. A gente acha normalmente planejamento relacionado à prótese, à oclusão, à parte de implante, à parte de pério, mas pegando o paciente como um todo e olhando como a gente deve olhar, é uma referência bibliográfica na literatura, são poucos os trabalhos que ajudam nesse sentido. E depois também, né, a gente tem que ver qual é o profissional que vai, vamos dizer assim, comandar tudo isso, né? Da mesma forma que a gente tem aí um maestro, né, conduzindo a orquestra, a gente também precisa de um profissional para fazer isso. Tá? E agora eu queria deixar claro o seguinte, que na odontologia moderna, tá, fazer um diagnóstico e planejar um tratamento, gente, implica na responsabilidade profissional de não se omitir absolutamente nada que possa trazer prejuízo para esse paciente. Ou seja, vocês têm a obrigação, né, de examinar o paciente como um todo e identificar tudo que tem de errado nesse paciente e comunicar para esse paciente. Se você vai conseguir tratar tudo ou não, isso é uma outra coisa. A gente pode ter uma abordagem multidisciplinar, uma equipe trabalhando. Né? Às vezes é difícil uma pessoa fazer tudo. Né? Agora, é extremamente importante que a gente tenha essa consideração com o paciente como pessoa, ou seja, examine com cuidado, não é? Identifique todos os problemas e aí sim a gente trata de acordo com o que puder ser tratado. O difícil até então seria examinar com cuidado, ou seja, uma sequência que oferece para o aluno uma referência dizendo o seguinte, por onde que eu começo? Primeira coisa, aqui, depois o próximo passo, tal, e a gente vai ver exatamente isso agora, nessa parte, onde eu vou comentar com vocês a questão de linha de pensamento e a questão de metodologia para que a gente consiga, então, alcançar os resultados que eu acabei de comentar. Né? Então, a parte da questão filosófica, gente, ou a linha de pensamento, ela tem que existir, porque senão nós nos perdemos. Então, eu tenho 4 pontos aqui que são os pontos chaves.
né? Todo o nosso pensamento, a nossa conduta, ela vai estar alinhada com esses 4 pontos. Primeira parte, a condição do paciente ao se apresentar para avaliação. É uma frase assim, um tanto quanto simplória, mas ela tem uma profundidade muito grande, porque essa condição do paciente ao se apresentar para o exame é justamente enxergar o paciente como um todo, não deixar absolutamente nada para trás. Depois nós precisamos de uma imagem mental do que é o normal para o paciente, né? Ou seja, como que seria esse paciente antes do processo destrutivo ocorrer? Como é que eu enxergo isso? E a Carolina também comentou, né, a responsabilidade que a gente tem de ter os conhecimentos da normalidade, né? Ou seja, aprender a identificar o normal para que, através disso, a gente identifique o anormal. Depois, seria interessante também nós compreendermos o processo destrutivo que ocorreu, né, com esse paciente, e tentar assim entender as várias etapas, ou seja, o que é que levou o paciente a estar nas condições que ele se encontra no momento. E depois disso, eu preciso de projetar os resultados que a gente está almejando alcançar. Como é que seria isso, então? Bom, primeiramente, nós temos o paciente, né, aqui uma visão clínica, mas, obviamente, que nessa altura a gente já conhece, vamos dizer, expectativas, queixa principal e tudo mais, tá, desse paciente. E aqui, então, eu vou avaliar o paciente com o ROT, sem a PPR, com a PPR, verificar o que esse paciente tem de queixa, não é? As expectativas frente ao tratamento, as limitações que a gente tem com o tratamento, né? Vamos averiguar aqui todos os lados. E, a partir de agora, gente, eu preciso de uma imagem que vai me mostrar como que esse paciente é antes de ocorrer os problemas. Então, eu posso pensar numa situação mais ou menos semelhante a essa situação que nós estamos vendo aqui. Eu posso pensar também numa situação como essa, quer dizer, aqui seria o normal e nós estamos aqui. O que a gente pode fazer para sair daqui e chegar até essa parte, né? Então, agora, depois dados que a gente está procurando alcançar. Então, em cima desses 4 pilares, nós vamos traçar, então, a nossa sequência, os nossos procedimentos. Então, agora, só lembrando, né, a importância de ter isso aqui como uma referência, porque isso aqui vai ajudar a gente agora a chegar no nosso próximo passo, que seria exatamente apresentar um protocolo para esse planejamento. E, como eu disse para vocês, é muito importante que a gente tenha objetivo, não é? Enfim, se eu estiver com vocês na clínica e vocês estiverem planejando um caso, e alguém perguntar, bom, o que eu quero quando o que eu quero alcançar quando eu avalio um paciente? Então, vocês estão com o articulador, com os modelos, com as radiografias, então eu estou querendo chegar onde? É muito simples, é organizar o pensamento. Um dos principais objetivos do planejamento seria exatamente chegar a um plano de tratamento. Bom, então, acho que a gente pode dar esse primeiro passo. Eu quero elaborar um plano de tratamento. Nós já definimos planos de tratamento. O conhecimento dos termos é importante, é um conjunto de solução que nós vamos adotar para solucionar problemas previamente identificados ou fatores que vão poder causar esses problemas. E para se chegar ao plano de tratamento, gente, então, eu vou ter aqui 2 coisas, eu vou chamar a atenção agora, daqui para frente, inicialmente, dos problemas e o diagnóstico, ou seja, o problema e o diagnóstico muitas vezes é a mesma coisa com o prognóstico, do lado de cá, solução.
né? Então, vejam que eu desenhei isso aqui com uma forma de uma balança, né? Vejam, se a gente tiver na nossa conduta, vamos dizer, um paciente, que você só enxergarem os problemas e não conseguir enxergar as soluções, eu acho que nós não estamos bem. Ou se você só tem aqui as soluções, né? Seja lá as coisas mais sofisticadas, os equipamentos mais sofisticados, né? Mas não conseguir identificar os problemas, também nós não vamos acertar. Então, eu preciso de um equilíbrio entre essas duas partes aqui para que a gente possa elaborar, né, o plano de tratamento. E depois dessas duas partes, nós vamos ficar sabendo aqui do paciente se ele tem tempo, se ele tem medo, se ele tem dinheiro, enfim, né, esses fatores que possam intervir no todo, e finalmente nós vamos então chegar no plano de tratamento para esse paciente. Então, eu quero aqui mais uma vez reforçar a definição de o que seria planejamento, né? Seria prover o processo de se promover a solução ou soluções para os problemas previamente identificados. Então, gente, eu tento assim, manter as coisas o mais simples possível, porque as outras definições para planejamento, às vezes plano de tratamento e tudo mais, a gente nota um texto muito longo e, às vezes, uma falta de objetividade, clareza, e uma falta da gente ter as coisas clinicamente orientadas. Então, com essa definição, eu penso que qualquer aluno da graduação, ele consegue, vamos dizer, absorver o conceito e tomar as medidas, né? Se eu falo, vamos identificar os problemas, vamos, pega-se as fichas, observa tudo, depois do lado de cá, o que a gente pode ter como solução, tal, tal, tal. Então, acho que dessa forma a gente consegue conduzir as coisas. Bem, então, antes de mostrar vamos dizer agora, as fases, né, e a metodologia, eu apresentei, vamos dizer, a filosofia, né, e agora vamos para as fases. Então, eu tenho aqui 4 fases importantíssimas no planejamento. A primeira seria onde eu coleto os dados e faço uma lista de problemas. Tá? Eu tenho um diagnóstico a partir disso aqui. Então, esses dados eles vão ser organizados, interpretados. Nós vamos, então, fechar o diagnóstico e elaborar um prognóstico. Depois, eu vou, então, pensar nos possíveis formas de solucionar os problemas, no plano de tratamento e tudo mais. E, por último, gente, nós vamos, então, chamar o paciente e apresentar os nossos achados para esse paciente, né? Porque, afinal de contas, ele merece entender o que está acontecendo, saber das coisas, entender tudo direitinho e aceitar a ser submetido a ser submetido ao tratamento. Então, isso tem que ficar tudo muito claro, né, para que a gente tenha, e o Paulo comentou a respeito disso na fala dele também, vamos dizer assim, tratar o paciente com respeito, com dignidade, né, e a gente mostrando organização, eu acho que a gente consegue cativar esse paciente. Então, aqui eu vou mostrar, né, o passo a passo, ou seja, das 4 fases. Eu tenho nessa primeira parte aqui, consulta inicial, a entrevista com o paciente, avaliação desse paciente, depois a parte médica, a parte dental, depois eu caminho para o lado de cá, tem o exame clínico extra e intraoral, os recursos diagnósticos, né, com a parte de imagens, a parte de modelos articulados e outros recursos de odontologia convencional e odontologia digital, né? Eu acho que aqui, gente, fica claro a importância dessa abordagem multidisciplinar e até mesmo para que vocês percebam, porque a professora Luciana ela vai falar sobre imagens, né? E depois o Vinícius ele vai comentar também a respeito de recursos diagnósticos, opções de tratamento e tudo mais. Então, eu acho de extrema importância contextualizar, ou seja, nós temos o todo e vamos entender aonde exatamente cada parte se encaixa dentro desse todo. Em segundo lugar, aqui eu tenho o diagnóstico, o prognóstico, depois aqui as partes do plano de tratamento, elaboração e, por fim, a apresentação desse plano de tratamento para o paciente, né?
Bom, então agora eu vou me ater aqui à primeira parte, né, que é a parte de coleta de dados e desenvolvimento da lista de problemas. Né? Nós vamos, então, fazer toda essa análise e essa coleta. Né? Em segundo lugar, nós vamos organizar os dados, e aqui eu vou fazer uma montagem, gente, onde eu tenho uma sequência para o pensamento de vocês. Então, nós vamos começar dessa parte aqui para essa parte aqui. Né? Eu tenho os problemas, os prognósticos, as opções de tratamento, os fatores associados a estas opções e o que vai ser proposto. Então, imaginem, assim, vamos dizer assim, uma questão assim, mental, né, onde eu tenho aqui essa parte, eu vou tomar como exemplo o exame do dente, né, e eu vou listar aqui agora, né, tudo que tem de errado aqui. Por exemplo, eu preciso de levar em consideração que esse dente está instruído e que tem uma restauração aqui que não está boa. Né? Esse espaço aqui eu tenho ausência dos elementos dentários. Aqui também eu tenho, né, a extrusão dos dentes. Enfim, eu estou listando aqui todos os problemas, né, que nós estamos enxergando. Mostrando agora para vocês, gente, que essa sequência, como que ela aconteceria. Né? Do lado de cá, agora, eu já vejo as opções. Né? Então, para o dente que está extruído, eu posso usar a ortodontia, ou eu posso fazer, vamos dizer assim, a correção com a prótese, né? Corrigindo o preparo e colocando uma restauração. Aqui eu levo em consideração a ortodontia, vai ser o tempo que eu vou gastar. Esse preparo aqui pode levar a parte problemas endodônticos e necessidade de núcleo. Então, assim, todos esses pontos eles são considerados, seguindo a sequência que eu comentei, os espaços eventos, a parte de implante dentário. Né? Então, nós vamos, dentro disso, fazer a opção do que é mais adequado para esse paciente e passar para essa parte aqui. Né? E nessa parte aqui, eu tenho novamente, né, a ênfase dada à questão do conceito de planejamento, que é exatamente o processo da gente pegar, né, uma solução e unir a um problema, ou pegar um problema e apresentar uma solução. Então, mais uma vez, né, essa parte aqui, e nós vamos, então, pegar essa última parte aqui, que é o plano de tratamento, e vamos levar agora, né, para o conhecimento do paciente, né, nessa parte aqui, que é a parte final do nosso trajeto. Tá? E nessa parte eu vou informar o paciente sobre seus problemas e obter o consentimento, então, para o tratamento. Né? Bom, então agora, gente, citando aqui um breve exemplo, eu vou mostrar para vocês mais um exemplo. Né? Vamos começar, então, nessa parte, e aqui agora, gente, eu tenho o paciente. Então, tomando como referência os princípios que já foram apresentados, juntamente com as fases que nós vamos trabalhar, então, vamos então, assim, conhecer esse paciente. Tá? Na primeira fase, eu tenho aqui a coleta dos dados e tudo mais, como nós já comentamos. Eu vou começar por aqui, ó, tá? Entrevista, avaliação do paciente. Então, o que será que poderia ter de importante nessa parte aqui, gente? Bom, vejam bem, eu acho que uma das principais coisas, antes da gente verificar a questão de o que nós vamos fazer dentro da boca, seria conhecer a mente desse paciente. É extremamente importante. Né? Enfim, o que esse paciente está pensando? Não é? A queixa principal desse paciente, enfim, todos esses aspectos antes de nós chegarmos na boca do paciente. Tá? Muitas vezes, gente, é importante que a gente tome esses cuidados, porque, vejam bem, em termos de queixa principal, eu tenho um formulário aqui que vai nos ajudar. Né? Então, eu pergunto, né, a natureza da queixa principal é um pedido, é um sintoma ou é ambos? Então, a gente marca aqui. Depois, esse paciente ele consegue se explicar? Não, no exemplo. Né? Ele consegue relatar que a queixa é de uma forma lógica e equilibrada? Não.
ele consegue fazer, apresentar a queixa de uma forma razoável? É real o que ele está sentindo? O que ele está falando? Também não. Então, eu acho que nós estamos diante de um paciente que pode ser um paciente que vai causar assim, uma série de problemas para a gente, né? E o início de um tratamento sem levar em consideração essas coisas pode trazer um dano muito grande para a gente, né? Então, deixar essa parte aqui bem assim esclarecida, né, nessa trajetória nossa. Depois eu tenho aqui a história do paciente com a parte médica e dental. Vamos adiantar por causa do nosso tempo, né? Vamos ver aqui a parte extraoral também. No extraoral, o mais importante seria a avaliação do nosso sorriso, né? E aqui agora, gente, o exame intraoral. Então, o que a gente teria de importante para o exame intraoral? Eu preciso de verificar a mucosa desse paciente, o periodonto, o dente, a oclusão, enfim, todos esses elementos têm que ser examinados. É necessário que a gente tenha os itens específicos para avaliação de todos esses elementos para que a gente possa, então, examinar com segurança e não deixar nada para trás. Não é que é difícil, não, é só uma questão de organizar, né? Então, vou dar o exemplo aqui do dente. Tá? Eu vou pegar as partes importantes no exame do dente, na parte coronal. Então, a bifração, cárie, alteração biológica, estrutura dentária insuficiente, mobilidade, enfim. Eu vou pegar todas essas informações que são importantes, né? Vou passar essas informações aqui para um formulário, né? E agora nós vamos fazer assim, o exame envolvendo duas pessoas. Então, eu preciso de alguém examinando o paciente e de alguém colhendo as informações. E nós vamos listar aqui, os problemas principais já estão aqui, nós vamos listar, por exemplo, aqui eu tenho uma bifração, então vamos registrar essa bifração, né, esse dente, né, o 21, o problema está aqui. Depois nós temos a cárie no incisivo lateral, vamos registrar aqui também, né? E depois nós temos destruição dentária, problema endodôntico, e aí nós vamos fazendo, né, o registro de todos os problemas, seguindo aqui toda essa parte, né, seja começando dente por dente ou cada dente tudo. E o que interessa é que no final das contas nós vamos ter praticamente todos os problemas identificados, né? E eu vou então pegar esses problemas e transferir aqui para uma folha, que eu posso falar de forma, vamos dizer, genérica, ou posso falar de uma forma assim, bem específica desses problemas, né? Então, só para dar vamos dizer assim, essa ideia de como seria o intraoral com todas as etapas. Nós vamos passar agora para a parte radiográfica. Existe uma série de considerações radiográficas, como eu disse, né? A Luciana ela vai abordar esse assunto conosco, né? E depois da parte radiográfica, nós vamos verificar aqui também os recursos associados a modelos articulados, enceramento diagnóstico, a guia para tomografia, para avaliar a área dentada. Só um minuto. Sim, sim. Desculpa atrapalhar essa palestra. Eu acho que como está com Zoom, não está dando para visualizar completa a tabela. Tá bom? Pode tá bom. Tá ok. Mas, então, eu tenho aqui, né, a questão da área edêntula e a coroa nessa região aqui. A gente pode verificar a trajetória de um possível implante, verificar se aqui nós temos, né, osso suficiente ou não, ver os recursos digitais, enfim, coletar, né, toda essa parte inicial para que a gente tenha essa lista de problemas. E depois disso, então, nós vamos passar para a próxima parte, né, que é a parte
de diagnóstico, interpretar as imagens, e eu tenho aqui já o plano de tratamento, eu vou fazer esse plano de tratamento, não é? Levando em consideração as necessidades do paciente, que é de remover cárie, né? Fazer as restaurações, fazer as trocas dessas restaurações, vendo aqui os dois lados, novamente, problemas e soluções. E esse lado aqui, gente, ele se transforma, então, no nosso plano de tratamento e, dessa forma, a gente pode passar, então, para a última fase, que seria chamar o paciente para fazer a apresentação. Tá? Aqui, eu não vou voltar e nem ler isso tudo, não, gente, mas é só para vocês terem uma ideia que eu tenho a possibilidade de ver que todos os pontos que a gente precisa na fase 1, o número de dias que vocês gastam, tá? Para fazer tudo isso. Então, são 3 visitas, com 50 minutos cada visita, para que a gente tenha essa lista de problemas. Né? Depois disso, na fase 2, o que vai ser feito? Aqui não preciso do paciente. Né? E na fase 4, a 4ª visita, né? Onde nós vamos apresentar, enfim, está tudo bem discriminado, né, para que a gente consiga, então, chegar nessa última parte e comunicar o paciente o que realmente precisaria ser feito. Né? Acho que tem aqui umas coisas que são importantes a gente observar. Dá licença, eu vou voltar aqui. Então, com a apresentação do plano de tratamento, eu vou informar o paciente sobre os problemas e obter o consentimento. Tá? Isso aqui, gente, isso é muito texto, pode ficar cansativo, mas eu gostaria de dar a oportunidade de deixar isso aqui, né, com vocês. Ou seja, como que vocês ficam sabendo se vocês realmente estão prontos e colheram as informações, estão prontos para caminhar para a parte de tratar o paciente? Então, as perguntas que vocês poderiam fazer para vocês seriam o seguinte: vocês conseguem listar todos os problemas que esse paciente tem, as partes específicas ou os fatores que podem predispor os problemas? Descrever os efeitos indesejados de cada um? Determinar se esses problemas ativos podem ser eliminados, controlados ou não? Fazer uma lista apresentando as opções de tratamento para cada problema? Descrever os resultados, né? Avaliar os prós e contras dessas alternativas, informar o paciente vantagens e desvantagens, né, de cada tratamento, né, os diferentes tipos de material, e informar o paciente sobre o que pode acontecer se nenhum tipo de tratamento for realizado. Então, eu penso o seguinte, sim? Novamente, o slide ele está dado o zoom, aí não está dando para ver as perguntas por completo. Está ampliado o slide. Se tiver como voltar novamente, o pessoal pediu aqui no chat. Tudo bem. Vamos voltar aqui só um minutinho. Está dando para acompanhar aqui, gente, a tela? Pode colocar no modo de apresentação? Peraí, só um minutinho aqui. Tá. Talvez aqui fique mais fácil, não? Acho que dá para colocar no modo de apresentação, eles conseguem ver também. Mas é porque aqui eu estava sem saber assim, como que a gente faria para tirar aquele quadro, sabe? Bom, aqui agora é o seguinte, eu estou sem acesso à barra do... Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Assim tá dando para ver direitinho. Se você quiser deixar assim também, tá tranquilo. Não, aqui agora, quanto eu estava precisando é desse aspecto aqui. Mas eu não consigo... Sim. Tá ótimo. Dá para ver, então? Assim? Sim.
Tá? Então, novamente, gente, essas perguntas aqui são perguntas chaves, né, para que a gente consiga identificar. Agora, de qualquer forma, Ana, nós estamos sendo gravados, né? Então, assim, a gente tem oportunidade para depois rever essas partes aqui. Tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo, não é? E eu estou aqui no meu cronômetro, gente, com 49 minutos e 30 segundos. Não sei se está batendo com o tempo aí de vocês, tá? Mas, com isso, então, eu vou dizer o seguinte, que esse método que foi proposto, que foi sugerido, ele é uma, vamos dizer, uma opção que as pessoas têm, que vocês podem ter, não é, para ajudar aí nessa trajetória desde o início até a parte final, né, tendo certeza que a gente está considerando o paciente como um todo e mostrando aí, vamos dizer, uma forma de organizar as informações e tudo mais. Agora, é óbvio, gente, que isso é só uma ideia, porque seria muito complicado eu, nos 50 minutos, resumir aí 300 páginas e alguns anos, né? Mas, pelo menos, se vocês tiverem conseguido ter uma noção de como, né, vamos dizer assim, é possível organizar? Sim, é possível organizar. Como é que poderia ser feito? Né? Se eu conseguir passar essa noção inicial para vocês, eu já fico assim bem satisfeito. E para finalizar, então, gente, eu diria o seguinte, que a precisão do diagnóstico e do plano de tratamento são fatores essenciais para o sucesso do tratamento. Ninguém questiona essa parte. Né? Outra questão é o seguinte, o diagnóstico, ela dita a modalidade do tratamento. Tá? Só se trata com base num diagnóstico. A medicina funciona assim. Né? Então, talvez a gente precisasse exercitar mais o diagnóstico na prótese e levar em consideração a questão, na prótese a gente não tem doença, a gente tem os problemas. Então, tem em mão aquela lista, vamos dizer, dos pontos principais para que a gente consiga fazer a identificação desses problemas. E o tratamento só deve ser realizado com base em um diagnóstico. Eu chamo a atenção aqui, gente, para uma situação onde, muitas vezes, você tem um caso onde vai planejar e o planejamento vai da seguinte forma. Nós vamos pegar um implante, colocar aqui, vamos colocar uma coroa aqui e ali. Quer dizer, na realidade, se vocês prestarem atenção, colocar um implante aqui e ali não é planejar, é tratar. E antes do tratamento, eu preciso do diagnóstico. Então, cuidado com essas coisinhas, porque num caso complicado faz diferença. Num caso simples, pode não fazer. Né? A maioria das escolas, gente, não oferta uma disciplina específica para o planejamento global. É verdade. Né? A Universidade Católica, o nosso departamento de odontologia, ele tem sido pioneiro em várias coisas, e nosso estado já funciona desta forma, a graduação, né, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo e tudo mais, mas quem sabe, né, no futuro breve nós teremos uma disciplina só sobre planejamento, né, com carga horária, teórica, prática e tudo mais. Né? E a questão da dificuldade também, muitas vezes relacionada a isso, é que a gente não tinha um método efetivo para auxiliar, né, tanto educadores e dentistas no planejamento global. Né? E eu fico assim, muito satisfeito porque o meu trabalho ele vem exatamente apresentar uma opção para que a gente consiga, não é, ajudar tanto vamos dizer, como o profissional. Então, introduzir uma filosofia para o ensino do planejamento, do lado acadêmico, e ajudar os dentistas do outro lado a ter uma noção de para onde é que a gente deve ir. Né? Aqui, então, foi a cerimônia de lançamento em novembro, né? Essa foi a chefe da editora para os Estados Unidos e Canadá. Esse aqui foi meu anjo da guarda, a minha anja da guarda, né, durante muitos anos no processo de revisão. Então, e tudo mais. Agora, como eu tinha comentado com vocês, gente, eu invadi aqui 3 minutinhos, 4 agora,
mas a Luciana vai dar continuidade, né, abordando essa parte de imagem, né, e logo em seguida o Vinícius vai falar também sobre a questão de recursos diagnósticos e as várias possibilidades que nós temos aqui para fazer um planejamento. E, mais uma vez, contextualizando essa parte aqui. Tá? Então, eu agradeço a todos pela atenção, espero que eu tenha conseguido, vamos dizer, dar uma ideia aí, né? Apesar desse espaço corrido, né? E em maiores delongas, então, eu a passagem para a palavra para a nossa mediadora, a gente o sorteio agora, né? Nesse intervalo. Muito obrigado pela atenção, viu, gente?